a banca, então é só avisar que a gente procura evitar, beleza? Então, nesse caso, ou você fala com o teu orientador e ele depois fala comigo, ou se você quiser, manda direto para mim uma mensagem aí no WhatsApp falando sobre a possibilidade, então, de evitar a, a presença desse professor. Não tem problema, a gente substitui, porque a ideia é que as coisas saiam da melhor maneira possível, que vocês se sintam também o menos constrangido possível, né, na banca, para poder fazer uma apresentação tranquila e segura, né, onde vocês se sintam bem, tá? Bom, então, voltando aqui a esse nosso final aqui do nosso programa, na segunda-feira nós falamos aqui sobre a internacionalização de empresas brasileiras como um fenômeno historicamente novo, né? A economia brasileira e as demais economias dos países subdesenvolvidos, elas sempre foram relativamente internacionalizadas, né? Se a gente toma esse conceito numa acepção mais ampla, né? A nossa internacionalização, na verdade, começou com a nossa colonização, né? Então, a partir daquele momento ali, houve a inserção da América Latina, de um modo geral, dentro da lógica de reprodução do capitalismo internacional. Então, ali já estávamos, digamos, a nossa economia ela já nasce internacionalizada, né? Ao longo de todo o século XIX, já como país independente, o Brasil continua sendo, essa nossa dependência, né, que nós falamos, o Brasil é um país dependente, né? Bom, mas o quê? É dependente exatamente porque ele é internacionalizado, né? Ou seja, nós dependemos dos mercados externos, seja para a venda dos produtos agrícolas, dos produtos minerais, né, das matérias-primas que produzíamos, e dependemos também para a aquisição das manufaturas. E dependemos também para o financiamento de uma série de atividades, né, através de empréstimos nos mercados internacionais. Ou seja, a internacionalização de empresas é um episódio muito, muito particular dentro dessa dinâmica da internacionalização, né? Se um país exporta mercadorias para outro, ele já tem relações internacionais e já pode considerar sua economia com um certo grau de internacionalização. Mas aqui nós estamos falando agora de uma nova dimensão dessa internacionalização, que é aquela protagonizada, né, pelas empresas privadas produtivas, do setor produtivo, né? Empresas que vão localizar filiais ou que vão adquirir já empresas existentes no exterior. Então, esse processo é um processo relativamente novo no caso do Brasil, e nós falamos um pouquinho sobre ele na segunda-feira. E essa internacionalização de empresas, ela fez surgir na perspectiva, né, daquele teórico que eu mencionei para vocês, o Rui Mauro Marini, né? Ele lá na década de 70, vendo esse processo, digamos, criar os seus primeiros germes ali, né? Ele, ele teorizou, profetizando, meio que profetizando para o futuro próximo, que essa estrutura hierarquizada, né, que existe no sistema capitalista mundial, daria origem a alguns países que ele identificou como subimperialistas. E o Brasil fazia parte, na visão dele, desses países. Era um dos países, digamos assim, condenados a se tornarem imperialistas. A grande questão é essa: o Brasil é um país subimperialista? Se tornou um país subimperialista?
Bom, eu disponibilizei para vocês, lá no Moodle, 2 textos a respeito desse assunto. O primeiro texto é do Matias Lucci. Ele fez o doutorado dele, na verdade, sobre esse assunto. Esse artigo aí é inspirado no doutorado, na tese de doutorado dele. E o Matias Lucci se transformou, desde que se concentrou nesse estudo, ele se transformou numa referência a respeito disso, né? E ele sempre usando aí o Marini como referência. Espera aí, vou ver se eu consigo aqui puxar o texto dele. Eu estou vendo aqui que na tela, não sei se parece para vocês, mas está aparecendo inclusive a minha fala aqui, inclusive em inglês, olha só. Né? Eu não sabia que eu falava inglês tão bem assim. Eu acho que o professor ligou a legenda. Não Não, tá aparecendo pra gente. não? Não. Ah, e como é que será que eu não fiz nada para ligar isso aqui? O que será? Como é que eu faço para dizer? Deixa eu ver aqui se eu. Ali nos 3 pontinhos, se foi a legenda, tem ali pra ativar legenda ao vivo. Lá no fim. No fim? Ali nos 3 pontinhos, parece que em cima da onde faz para começar a gravação, onde parar a gravação, em cima tem ativar legendas ao vivo. Eu acho que em cima deve estar escrito desativar também. Espera aí. Ah, maravilha. Pronto, obrigado. Verdade, devo ter tocado lá sem querer. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar o texto do Matias Lúcio. Ai, meu Deus, e agora isso aqui? Ai, ai. Bom, o Teams está dando eu estou tendo um problema com esse Teams, não sei se é a minha aqui depois que eu entro na sala de aula, se eu tento baixar se eu tento puxar um texto meu para compartilhar, ou ele já está baixado aqui embaixo, eu já puxei e ele está aqui embaixo, ou então eu não consigo mais, não sei por quê. Só estou vendo só um texto aqui, o outro não. Bom, paciência. Queria colocar aqui na tela, mas acho que não vou conseguir, não tem problema. Bom, deixa eu ver aqui. Que porcaria. Não aparece para vocês, não aparece? Tá aparecendo só uma lista de textos. Só uma lista de textos, pois é. Que são os textos que eu disponibilizei na aula para vocês. Essas coisas de informática aqui, é sempre chato demais isso, cara. Bom, então eu vou ter que ficar sem. Se vocês quiserem abrir o de vocês aí que está lá no Moodle para poder acompanhar, eu não vou conseguir compartilhar aqui. Bom, então tá, o texto de número 20, na verdade, é o texto aí do Matias Lucci, né?
E ele vai falar exatamente um pouco aí sobre essa questão do subimperialismo, né? Então, eu vou puxar lá um pouquinho da página 47, onde o autor escreve aqui para a gente o seguinte: a emergência do imperialismo e do subimperialismo constitui processos de amadurecimento da economia capitalista mundial. No centro, o primeiro, o imperialismo; na periferia, o segundo, com a passagem à fase dos monopólios e do capital financeiro. Se o advento histórico do imperialismo remonta à virada do século XIX para o século XX, o subimperialismo data da nova tendência integracionista do capitalismo mundial, oriunda do movimento de capitais do pós-Segunda Guerra, né? E aí ele usa aí uma citação do Rui Mauro Marini, né? E aí ele diz aqui, ele diz o seguinte: o surgimento de centros médios de acumulação, que são também potências capitalistas médias, o que nos levou a falar da emergência de um subimperialismo, né? Então, para o Marini, né, o subimperialismo ele está relacionado com um processo de amadurecimento da economia capitalista internacional, em que alguns países dependentes, né, de economia dependente, conseguem alcançar uma maior diversificação da sua economia e, ao mesmo tempo, vivenciam também uma expressiva industrialização nacional, mesmo sendo eles países de economia dependente. Então, isso leva à criação de uma estrutura internacional no capitalismo que não é mais composta única e exclusivamente de um centro e de uma periferia, mas também, né, para usar a linguagem aí do Immanuel Wallerstein, né, também surge aí uma semiperiferia, que seria, vamos dizer, países mediamente desenvolvidos, né? Então isso aí estaria na base digamos, da formação do subimperialismo, países que vão acabar desempenhando essa função de subimperialistas. Aqui ainda o autor escreve, logo abaixo da citação, ele escreve: tanto o imperialismo como o subimperialismo ocorrem em um sistema capitalista organizado entre centros e periferias, numa relação histórica que se modifica no tempo e com base em divisões internacionais do trabalho que também modificam no tempo, né? Então, isso aí é o primeiro ponto que o autor traz para nós, mostrando que o subimperialismo ele vai ser o resultado do amadurecimento, do desenvolvimento do capitalismo e do surgimento dessa estrutura hierarquizada. Eu vou voltar um pouquinho aqui, eu vou lá para a página 44, onde o autor escreve para nós aqui o seguinte: Rui Mauro Marini, ao analisar as mudanças no sistema capitalista mundial nas décadas de 1960 e 70, identificou a emergência do subimperialismo como uma nova etapa do capitalismo dependente, mediante o amadurecimento de um novo tipo de formação socioeconômica que na América Latina se materializava no Brasil. Então, simultaneamente a esse desenvolvimento do sistema capitalista internacional, que leva ao aparecimento das semiperiferias,
Há também, evidentemente, nessas semiperiferias, toda uma transformação socioeconômica resultante do processo de industrialização desses países, né? Então, aparece aí o subimperialismo como sendo uma nova etapa no desenvolvimento dos países dependentes, né? Por isso o título desse texto, né, um título muito sugestivo, aliás, onde ele escreve aqui, Subimperialismo, etapa superior do capitalismo dependente, né? Porque eu não sei se vocês lembram, mas o Lenin havia escrito uma obra sobre o imperialismo. Ele dizia o imperialismo, a etapa superior do desenvolvimento do capitalismo, né? E agora ele pega aqui o subimperialismo como uma etapa superior do desenvolvimento do capitalismo dependente, né? Então, estamos falando aí, na verdade, de um processo de transformação, um processo de amadurecimento do capitalismo, né? Vamos lá então, para a página 46, onde ele define de uma maneira mais clara aí o que é exatamente o subimperialismo. Então a gente lê lá, ó, na página 46, o que é o subimperialismo, né? Como pretendemos demonstrar, o subimperialismo deve ser compreendido como um nível hierárquico do sistema mundial e, ao mesmo tempo, uma etapa do capitalismo dependente, sua etapa superior, a partir da qual algumas formações econômicos sociais convertem-se em novos elos da corrente imperialista, sem deixarem a condição de economias dependentes, mas passando também a se apropriar de valor das nações mais débeis, além de transferirem valor para os centros imperialistas. Estas formações econômicas sociais que ascendem à condição subimperialista logram deslocar contradições próprias do capitalismo dependente, de modo a assegurar a reprodução ampliada e mitigar alguns efeitos da dependência mediante formas específicas do padrão de reprodução do capital e uma nova política de cooperação antagônica com o imperialismo dominante. Bom, vamos devagar aqui, porque tem aqui nesse texto fala-se sobre muita coisa. Ele está colocando aqui para nós, então, que o subimperialismo, repete, né, que é uma etapa do desenvolvimento do capitalismo dependente, na qual os países subimperialistas eles convertem em novos elos da corrente imperialista, né? Então, a estrutura hierarquizada, ela se diversifica, né? Na medida que não é mais composta apenas do centro e de uma periferia, mas passa a ter também uma semiperiferia. Essa semiperiferia, ela está vinculada aos países imperialistas desenvolvidos e, ao mesmo tempo, vinculadas aos países periféricos pré-industriais, né? Não industriais. Então, é um elo, na verdade, dentro dessa estrutura hierarquizada que existe, né? E nessa condição, esses países, eles não são meros transferidores de valor excedente para os países imperialistas, mas eles também passam a se apropriar, ainda que em termos relativos, de parte do valor excedente dos países menos desenvolvidos. É disso que se trata exatamente aqui, essa natureza subimperialista, né? Então, o sistema capitalista mundial ele não pode mais ser visto dessa maneira unilateral, de que os países desenvolvidos se apropriam de excedentes dos países subdesenvolvidos. Mas dentro dos subdesenvolvidos, ainda existem alguns que se apropriam de valor dos países ainda menos desenvolvidos, né? Então, a lógica é um pouco essa que ele apresenta para nós, né? E diz que isso vai levar
ao surgimento aí do que ele chama de uma política internacional, né, de cooperação antagônica. A gente volta a falar disso daqui a pouco, mas eu queria dar um pulinho lá na página 49, onde ele ainda fala aqui um pouquinho a respeito desse mesmo assunto. Ele volta a isso, exatamente, né? Ele coloca aqui, ó, que o subimperialismo representa um estágio superior do desenvolvimento no qual, a seu estilo dependente e subordinado, o Brasil entraria nessa etapa de exportação de capital, assim como na rapina de matérias-primas e fontes de energia do exterior, como o petróleo, o ferro e o gás, né? Bom, então, esse aí é um outro elemento aí importante, então, que o Brasil passa a se apropriar também de valor excedente de países menos desenvolvidos do que nós mesmos. Bom, na sequência aqui, ó, o autor diz que esse processo, o desenvolvimento do subimperialismo, ele leva a uma subdivisão, ou melhor, a uma divisão subregional do trabalho, né? Então ele diz aqui, ó, nesse sentido, a chegada de um país dependente à etapa subimperialista põe em marcha o estabelecimento de uma divisão subregional do trabalho, em proveito do capital subimperialista, assinalada pela apropriação do valor das nações mais débeis, as quais se tornam objeto na conformação de uma esfera de influência que atende aos interesses da reprodução do capital sediado no país subimperialista, né? Ou seja, o subimperialismo ele seria acompanhado, portanto, de uma divisão subregional do trabalho. É como se, na medida em que ele se tornasse subimperialista, ele passasse a condicionar também a atividade econômica dos outros países latino-americanos, né, que ficariam, de certa forma, subordinada à lógica de acumulação das empresas brasileiras, né? Essa seria uma consequência do subimperialismo, né? É importante a gente notar isso, porque a gente precisa saber se efetivamente, o nosso propósito aqui, na verdade, é saber se efetivamente o Brasil logrou, né, esse resultado aí de se converter numa potência subimperialista, né? Então, está ligado aí a essa questão da subdivisão regional do trabalho, né? Assinalada continuando aqui, né? Subdivisão regional do trabalho em proveito do capital subimperialista, assinalada pela apropriação do valor das nações mais débeis, as quais se tornam objeto da conformação de uma esfera de influência que atende aos interesses da reprodução do capital sediado no país subimperialista, seja ele propriedade da burguesia interna, seja de capitais provenientes dos grandes centros imperialistas, sendo comum a associação entre ambos. Nesses termos, a ascensão do Brasil à condição de exportador de manufaturados, sob o padrão industrial diversificado de reprodução do capital, diferencia-o de outras nações latino-americanas que viam ser aprofundada sua especialização produtiva no mercado da divisão regional do trabalho que o subimperialismo engendrava, né? Então é isso, né? A condição subimperialista do Brasil permitiria que o próprio país, o Brasil, promovesse ali uma reestruturação da divisão
da divisão do trabalho em nível regional, né? Aqui, segundo o autor, ele na verdade, ele cita, né, o Marini aqui, na página 40, na página 50, ele cita o Marini para dizer o seguinte: ó, a superespecialização vem a ser, assim, a contraparte de uma intensificação da dependência e se realiza sobre a base do que se acreditou até há pouco ser a chave para a emancipação econômica da América Latina, o desenvolvimento industrial, né? Então, é importante isso aqui, porque o que o autor está dizendo é que essa divisão subregional do trabalho, né, em nível regional na América Latina, ela, na verdade, ela fortalece, na verdade, a estrutura do imperialismo, né? Então, o subimperialismo, ele não surge para confrontar o imperialismo, mas ele surge exatamente como desdobramento do desenvolvimento do capitalismo e, consequentemente, ele reforça os vínculos estruturais do capitalismo e, portanto, do imperialismo, né? Então, ao buscar uma alternativa para as contradições nacionais do desenvolvimento do capitalismo industrial nacional, por exemplo, o Brasil estaria na condição de subimperialista, reestruturando a divisão do trabalho regional e fortalecendo os vínculos da América Latina, os vínculos de subordinação da América Latina ao imperialismo. Porém, o Brasil, com esse papel, ele passaria a desempenhar um papel de intermediário nesse processo e, graças a isso, ele também seria, de alguma maneira, beneficiado com a expansão das suas empresas, né? Se vocês quiserem me interromper aí, vocês podem interromper à vontade, hein? Aqui na página 51, na sequência do texto, né, ele diz aqui o seguinte: ou seja, o amadurecimento de um país à condição subimperialista está além de uma conjuntura específica e de um país singularmente considerado. Corresponde, na verdade, à chegada da economia dependente à etapa dos monopólios e do capital financeiro, engendrando novas tendências que esse grau de acumulação coloca, né? Então, estamos falando aqui de uma economia já com um elevado índice de concentração do capital e centralização também dentro da economia nacional, né? Portanto, uma economia nacional altamente oligopolizada, marcada por grandes empresas que controlam os mercados nacionais, né? O que de fato aconteceu no Brasil, né? E essa seria uma pré-condição, portanto, para o desenvolvimento do subimperialismo. Bom, paralelamente, né, a essas condições, ou essas pré-condições econômicas, né, a construção de um país subimperialista, ou seja, quais seriam essas condições prévias? Desenvolvimento industrial de um país dependente, um desenvolvimento industrial que alcançasse um determinado estágio em que houvesse uma concentração grande do capital nas mãos de grandes grupos empresariais, né? E seriam exatamente essas empresas, esses grandes grupos nacionais, que estariam, digamos assim, por trás desse processo de internacionalização e subordinação de países
menos desenvolvidos do que o seu próprio, né? Mas o autor diz aqui, no texto, que é muito importante, é que este desdobramento, né, ou essa transformação de uma potência dependente, de um país dependente, num país que mantém a dependência, mas um país dependente subimperialista, né? Essa transformação põe também uma política de Estado, né? Então não é uma coisa que vai ser realizada naturalmente e que vai ser capitaneada aí, né, protagonizada pelas próprias empresas. Não, é preciso que haja uma articulação nesse processo de internacionalização das empresas. Articulação essa que tem que ser feita pelo Estado Nacional, da mesma maneira que foi feita a articulação para o imperialismo, né? Nós sabemos perfeitamente bem muitas das relações consolidadas entre os países imperialistas e os países dependentes, né, foi reflexo de atuação do Estado, né, ou atuação indireta ou atuação direta, inclusive muitas vezes, né, até enviando tropas, né, para os países aí dominados, né, para consolidar a sua dominação. Não chega a ser o caso aqui de enviar tropas, né? Mas o Estado precisaria de construir uma política, né? Uma política própria de expansão, né? Uma política própria. Então aqui o autor escreve para nós, ó, eu estou na página 51, agora a projeção em termos políticos das condições econômicas apresentadas anteriormente, né, de tal modo a amadurecerem para engendrar o subimperialismo, exige outros elementos, como um Estado forte, com uma burguesia com projetos próprios e que converta esses projetos de expansão econômica e política em projetos nacionais, o que implica persuadir ou subordinar outras frações da burguesia, ou persuadir e subordinar outras classes sociais, tanto no terreno interno como no externo, né? Então, na concepção do Marini, o subimperialismo ele carecia também de uma hegemonia interna dentro de um país, no sentido de que foi falado pelo Gramsci, por exemplo, né? Da hegemonia de classe dentro do país. Então, o que ele está dizendo aqui é que uma burguesia consolidada, uma burguesia fortalecida pelo desenvolvimento industrial, ela consiga, portanto, liderar, né, o Estado Nacional e, através dessa liderança, impor, através desse Estado, uma política que atenda aos seus interesses, né? E transforme, portanto, a política de Estado em uma política nacional. E aqui ele menciona, né, nessa citação do Rui Mauro Marini, logo abaixo, ele menciona aqui que o subimperialismo implica dois componentes básicos. Por um lado, uma composição orgânica média em escala mundial dos aparatos produtivos nacionais e, por outro lado, o exercício de uma política expansionista relativamente autônoma, né? Por quê? Porque é bom deixar bem claro aqui que na concepção que nós estamos vendo aqui do Rui Mauro Marini, o subimperialismo não liberta o país subimperialista da condição de dependência. A dependência em relação aos centros imperialistas continua existindo. Apenas esses países que conseguiram lograr um desenvolvimento industrial relativo, eles desenvolvem também uma política externa
relativamente autônoma e, a partir dela, procuram subordinar os países menos desenvolvidos ou pré-industriais aos interesses do seu desenvolvimento, né, nacional. Vamos pular um pouquinho aí, isso que eu estou lendo para vocês estava na página 51, eu vou passar para a página 58. Página 58, lá onde o autor vai dizer exatamente o seguinte, ainda nessa pegada aí da política externa autônoma, né? Então, o autor vai dizer aqui para nós o seguinte, ó, nos dias atuais, isso aqui já não é do Marini, tá? Porque ele está falando, ele está tentando atualizar a teoria do Marini para os dias atuais, ou seja, ele está escrevendo isso aí em 2014, né? Nos dias atuais, sob a vigência do novo padrão exportador de especialização produtiva, a indústria de transformação cedeu lugar às indústrias extrativas e as matérias-primas despontaram novamente como o segmento que imprime dinamismo ao padrão de reprodução, alterando a forma histórica da dependência. Estes segmentos, juntamente com a valorização financeira e alguns poucos ramos do padrão de reprodução anterior, especialmente a indústria automobilística, são a pedra de toque do capitalismo brasileiro nesse começo de século XXI. Dos domésticos, a indústria bélica faziam do mercado externo, do consumo suntuário e do Estado fatores de realização dos valores de uso produzidos, hoje são principalmente as exportações do agronegócio e do segmento de extrativa mineral, segmento de extração mineral, né, que mobilizam o mercado externo na sua segunda fase de circulação, enquanto a indústria automobilística prossegue encontrando no consumo suntuário e no Estado seus canais de realização, né? Então, veja, aqui o autor faz uma consideração importante, porque ele diz que não se encontra mais no setor manufatureiro, né, o dinamismo do processo de industrialização do país semiperiférico, e muito menos ainda o processo de imperialismo não repousa sobre a indústria manufatureira, mas sobre a indústria extrativa, né, que é o que ele está mencionando aqui, ou sobre também o agronegócio, né? Isso já cria um pequeno problema para essa teoria do subimperialismo, né? Porque o autor nos disse que ela surge como resultado da industrialização e diversificação industrial dos países dependentes, né? Porém que alcançam um estágio relativo de desenvolvimento industrial. E o que ele está nos dizendo aqui agora é que nos dias atuais nós estamos, de certa forma, meio que regredindo para uma especialização que o professor Rubens Savaia, lá naquele texto que nós utilizamos dele, ele se refere como especialização regressiva, né? Ou seja, o país está abandonando a produção em vários setores manufaturados, inclusive mais sofisticados em termos tecnológicos, etc., está voltando para aqueles ramos de atividade econômica em que ele se considera, em que ele pode ser competitivo, que são setores que a gente viu aqui, né, inclusive na internacionalização das empresas brasileiras, são setores mais intensivos em consumo de recursos naturais e mão de obra menos qualificada, né?
Isso já, de certa forma, isso aqui já cria um problema para a teoria do subimperialismo, né? Bom, e, finalmente, o autor vai falar conosco aí a respeito, né? Ele vai nos dizer que, portanto, vai enumerar para nós algumas condições necessárias, né, para a economia dependente se converter numa economia subimperialista, né? Então, ele enumera aqui cinco condições para que isso aconteça. Vou voltar aqui o texto um pouquinho, está lá na página 52. Vamos lá, está aqui, ele coloca 5 condições aqui. Primeiro, a ascensão de um país dependente, né, para a condição de subcentro regional da acumulação de capital, né, respondendo pelas pautas da acumulação mundial, ao se converter em subcentro da indústria pesada, com certa escala de produção interna e certo grau de operação do capital financeiro, né? Subcentro da indústria pesada, né? Aqui ele está se referindo exatamente a essa industrialização baseada em matérias-primas, né? Siderurgia, enfim. A segunda condição, a unidade entre as frações da burguesia interna, né, por meio do deslocamento das suas contradições internas. Então, para um país se tornar subimperialista, é preciso, que a gente falou agora há pouco atrás, a hegemonia de uma fração da burguesia nacional sobre as demais, e inclusive sobre a classe trabalhadora. E essa hegemonia, é bom a gente não esquecer, ela pressupõe um projeto, né, de desenvolvimento que não atende exclusivamente aos seus interesses, né? Tem que atender também aos interesses dos liderados, né? Ou seja, das outras frações da burguesia e da classe trabalhadora, né? As outras frações da burguesia seria, no caso, principalmente a burguesia vinculada à produção agrícola, por exemplo, né? Terceira condição, a formulação de um projeto nacional subimperialista. Esse projeto nacional aí é que precisa atender aos interesses, né, das outras classes ou das outras frações de classe nacionais. A formação de trustes capitalistas nacionais, ou seja, de grandes conglomerados nacionais, com a atuação do Estado como instrumento de intermediação na vinculação da economia condição de economia dependente que não apenas apresenta transferência de valor para as economias imperialistas, mas também se apropria de valor das nações mais débeis. Essas aí seriam, portanto, 5 condições necessárias para que o país se converta numa potência subimperialista. E, finalmente, nessa teoria do autor, apresentada aí, do Rui Mauro Marini, uma teoria que é corroborada, né, pelo ele vai, por último, aí falar sobre essa questão da política de cooperação antagônica. Política de cooperação antagônica, isso vai aparecer para a gente lá na página de número 59. Então, ele escreve aqui para nós o seguinte: a categoria a expressar a ação do Estado
nas diferentes conjunturas, em uma formação econômico-social que antecedeu a condição subimperialista, é da cooperação antagônica. Esta foi definida como a busca de uma autonomia relativa no marco da dependência, né? Aspas. As relações entre a burguesia brasileira e o imperialismo devem ser vistas dentro das leis da cooperação antagônica que se estabelecem no processo de integração internacional do capitalismo. Cooperação antagônica significa que o país subimperialista jamais deixa a condição de economia dependente. Não é um país imperialista, sem poder questionar o domínio imperialista em si mesmo. A burguesia nacional pode, no entanto, barganhar por melhores relações dentro da sua subordinação, melhores preços, melhores acordos, áreas próprias para a exploração, né? Então, essa questão aí da política antagônica, né, da cooperação antagônica, significa exatamente que os países dependentes, porém subimperialistas, eles passariam a reivindicar uma autonomia relativa, né, do ponto de vista político, né? Então ele poderia articular uma série de ações, né, interferir, né, e contribuir para o avanço das empresas, das empresas nacionais do país, né, e dessa maneira fortalecer e fomentar a expansão econômica do país subimperialista, sem, contudo, colocar em xeque a sua dependência em relação aos países capitalistas desenvolvidos. Esse sem contudo significa não que o país subimperialista não queira, é que ele não tem condições de fazer isso. E não tem condições porque faltam exatamente os meios para que ele possa fazê-lo, tendo em vista que é um país economicamente dependente, né? Dependente de recursos externos, né? Bom, então, grosso modo, a teoria do Marini, do subimperialismo, foi apresentada aí pelo Matias Lucci, né? Dizendo que o subimperialismo representa, na verdade, um novo estágio, né, no desenvolvimento da economia, da economia capitalista dependente, né? Esse novo estágio ele é caracterizado por um desenvolvimento industrial de relativa importância. Portanto, a industrialização ela é uma pré-condição à prática do subimperialismo. Esse subimperialismo ele provocaria uma divisão subregional do trabalho, né, consequência exatamente da ação subimperialista, ou seja, as economias dependentes subimperialistas, elas criariam vínculos de dependência também de dependência dos países menos desenvolvidos em relação a ela, né? De certa forma, elas estariam reproduzindo em uma escala inferior dessa hierarquia ou dessa estrutura do capitalismo internacional, os mesmos processos, né, ainda que de maneira diferenciada, mas os mesmos processos de exploração de países mais fracos, que ela mesma foi e continua sendo vítima por parte dos países mais ricos, mais prósperos do que ela, né? Bom, e evidentemente que nisso tudo, né, o Marini deixa muito claro, o governo, o Estado tem um papel absolutamente decisivo, né? Bom,
Na sequência tem o texto aí da Gabriela. Esse texto, acho que eu comentei com vocês, ele foi produzido na iniciação científica, né, lá comigo, e a Gabriela apresentou esse texto lá no Seminário Internacional sobre a América Latina, lá na USP, né? E a gente falava muito sobre isso, porque eu pessoalmente, eu não consigo enxergar o Brasil como um país subimperialista, né? E nas aulas, exatamente nas aulas de empresas transnacionais, a Gabriela se interessou por esse assunto e quis estudar isso para realmente definir, buscar uma resposta. O Brasil é ou não é um país subimperialista? Porque tem muita gente que afirma isso, né? Que nós aqui dentro da América Latina, o Brasil procura estabelecer uma relação de dominação em relação aos demais países ou uma relação subimperialista. E como eu criticava isso, no sentido que eu não consigo enxergar isso na economia brasileira, essa condição, ela também se interessou por isso e resolveu pesquisar. E ela começa o trabalho dela, nesse segundo texto aí, ela começa o trabalho dela fazendo um resgate dessa teoria do subimperialismo do Rui Mauro Marini, né? Eu recebi uma notícia aqui no chat dizendo que esses textos não estão no Moodle. Será que não estão? Bom, se não tiver, eu vou colocar hoje. Eu pensei que tivesse tudo lá, mas eu vou confirmar. Obrigado por ter me avisado. Eu vou colocar, e vou colocar inclusive o PowerPoint que a gente usou aqui na última aula. Bom, então a Gabriela, ela faz um resgate da teoria do Marini para mostrar o que é o subimperialismo. E ela menciona também que o Marini, ele apontou o Brasil, não apenas o Brasil, né, mas na América Latina, o Brasil, como sendo o único país que teria capacidade de exercer o subimperialismo, né? O Brasil estaria, portanto, aí meio que destinado a se tornar um país subimperialista. Isso pelo que o Marini estava vendo lá na década de 70, né? Será que isso faz sentido, né? Aí a Gabriela, o que ela faz? Ela pega a política exterior do Brasil em linhas gerais, né? Ela pega a política exterior do Brasil a partir do Geisel, né, década de 70, e começa e faz ali um breve resgate, dizendo que ali havia uma diplomacia que ela identifica com o nome de diplomacia pragmática, né, em que o Estado brasileiro, né, o governo brasileiro, procurou se converter num protagonista da integração latino-americana, né? E, inicialmente, vai surgir ali a ALAD, né? Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Industrialização. Então surge a ALAD na década de 70 e o Brasil também faz um esforço, né, grande para, como ela diz aí no texto, né, para reativar a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Isso aí representaria, portanto, uma tentativa de protagonismo, né, do governo brasileiro, o que, em tese, seria aquela tal da política imperialista, que seria liderada pelos estados nacionais ou pelo Estado imperialista, como forma de fortalecer essa tendência, né? Porém, ela diz aqui que entre 67
entre 67 e 83, 1967 e 1983, como resultado dessas políticas integracionistas, né, o Brasil realmente obteve alguns ganhos importantes, principalmente no tocante ao comércio exterior, né? E ela apresenta aqui números dizendo que em 1967, Brasil, apenas 9,7% das exportações brasileiras dirigiam-se para países sul-americanos. Em 83, esse número chegou a 18,1%. Então, subiu de 9,7% para 18,1% de 67 até 83. Né? Mostra que, portanto, que a política externa brasileira efetivamente contribuiu para o desenvolvimento não apenas da economia brasileira, mas também das empresas brasileiras, que eram as principais beneficiadas com essa abertura de mercado patrocinada aí, né, ou liderada, né, pela ação do governo brasileiro. Porém, o que aconteceu foi que a década de 80 acabou se revelando uma década perdida, os efeitos da crise do petróleo, mais a crise monetária do final dos anos 70, acabou jogando a economia numa crise horrorosa, e a década de 80 praticamente fez recuar todos esses ganhos comerciais que o Brasil tinha tido, principalmente em cima dos países latino-americanos, né? Aí, quando foi a década de 90, ela menciona que a tentativa de restabelecer esse projeto, né, de expansão da economia brasileira, através do Mercosul e através também do projeto identificado como integração da infraestrutura regional sul-americana, né? Isso teria acontecido na década de 90 e também no começo do século XXI, mais precisamente no ano 2000, né? Então, na década de 90, o Mercosul, sob a iniciativa do José Sarney, começou com ele, né? Já em 86, né? Até um pouquinho antes de 90, e depois ganha projeção a partir da década de 90, e a integração da infraestrutura regional latino-americana com Fernando Henrique Cardoso, né? Porém, ao mesmo tempo, o que aconteceu foi que a década de 90 marcou, né, a reestruturação produtiva da economia brasileira, resultante do processo aí de liberalização e desregulamentação da economia brasileira. E isso aí colocou em xeque completamente o processo de subimperialismo. Porque, como nós vimos no texto do Rubens Savaia, a economia, as empresas estatais brasileiras foram privatizadas, muitas delas passando para o controle de capital estrangeiro. Empresas brasileiras privadas foram absorvidas por empresas estrangeiras também, de tal maneira que a economia brasileira passou a ser muito mais dependente do que era anteriormente aos países imperialistas. O Brasil, simultaneamente, vai passar por um processo de desindustrialização, como a gente viu também lá no texto do professor Savaia, né? De qualquer maneira, a Gabriela menciona no texto que durante o governo do Lula, a partir de 2003, houve uma tentativa de recuperação daquele protagonismo do Estado brasileiro num projeto, o que seria um projeto nacional de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, subimperialista na América Latina. Essa retomada do governo Lula ficou caracterizada
principalmente a partir de uma política de financiamento, de vasto financiamento para a expansão das empresas privadas brasileiras, né? Além da continuação, né, desse programa aí da integração da infraestrutura latino-americana, com o BNDES financiando largamente grandes projetos de infraestrutura, mas privilegiando as empresas brasileiras. Então, o Lula teria tentado resgatar, na verdade, um projeto subimperialista que teria, supostamente, na visão aqui do Marini, começado com o Geisel, tinha perdido fôlego durante a década de 80, e inclusive a década de 90, com a liberalização da economia, e o governo brasileiro teria, então, tentado recuperar isso. Porém, olha, ela vai mostrar alguns dados aqui interessantes. Entre 2003 e 2006, né, o Brasil, em 2003, o Brasil exportava 45% do seu PIB. Em 2006, essas exportações tinham sofrido uma queda de 19,2%. Né? Ao mesmo tempo, as exportações de commodities correspondiam a 23% do total das exportações brasileiras em 99, e aumentou de 23% para 38% em 2010, atingindo 44% em 2014. Veja, isso aqui é resultado da desindustrialização, né? Então, se antes a exportação de manufaturados brasileiros chegou a ter uma importância expressiva dentro da nossa pauta de exportações, né? No ano de 1999, por exemplo, os produtos manufaturados correspondiam a 57% das exportações brasileiras. Reduziu-se para 45% em 2010 e 38% em 2014. Ora, era exatamente aí, nessas indústrias manufatureiras, e não apenas na exportação, mas também na aquisição ou instalação de filiais dessas empresas nos países latino-americanos, que supunha-se residia a força subimperialista da economia brasileira. Mas o que nós estamos vendo aqui é que entre 99 e 2010, os dados dela chegam até 2014, né? Houve um recuo em todo esse processo, né? Então, porque olha só, existem duas coisas que a gente não pode confundir. Uma é a ambição da burguesia brasileira de condicionar as demais economias latino-americanas aos seus interesses próprios, ou seja, fazer com que os países da América Latina se subordinem aos interesses da economia brasileira. Ok, mas isso pode ser uma ambição, um desejo, uma vontade. Isso não faz surgir imperialismo. O Marini não disse lá no texto dele que uma ambição dava origem a alguma coisa, né? É preciso implementar. Se não implementa, a ambição vai ficar um sonho, vai virar um sonho, né? Nunca vai ser realizada. Então, o que nós temos visto aqui no texto da Gabriela é que ela mostra que os números, né, que nós temos aqui, uma análise objetiva da economia,
né, baseada nos dados materiais, inviabiliza um pouco essa teoria do imperialismo. O Brasil não tem os meios necessários, inclusive, para poder subordinar os outros países. Então, ela vai dizer aqui que essa desindustrialização do país provocou também, né, ela diz aqui, ó, não há, portanto, uma média ou alta composição orgânica do capital, que geralmente se estabelece nas indústrias manufatureiras, né? Então, ela aqui contesta argumentos importantes a favor do subimperialismo. No Brasil não teria se verificado isso, né? Com relação à internacionalização das empresas brasileiras, né, que também seria um canal importante para a promoção do subimperialismo, a Gabriela mostra aqui que os programas realizados pelo governo Lula sob os auspícios do Banco Nacional, do BNDES, apresentam resultados pouco expressivos, né? Por quê? As principais empresas brasileiras que se internacionalizaram estavam no setor de mineração e de hidrocarbonetos, né? Petróleo, gás, e a quantidade de empresas internacionalizadas era pequena, e o volume desses investimentos externos brasileiros no exterior também eram relativamente muito baixos, né? Ou seja, não dá para que os esforços feitos pelo governo brasileiro e pelas empresas e empresários brasileiros não eram suficientes para construir uma dinâmica específica que tivesse o Brasil como o motor do desenvolvimento econômico latino-americano, mais ou menos em proporções diferenciadas, mais ou menos como a Alemanha é na Europa, na integração europeia, ou como hoje a China é na Ásia. O Brasil não desempenhou esse papel na América Latina. Mas existe assim algum comprovante cabal disso? Eu considero que o comprovante mais importante que existe, a comprovação mais importante da insuficiência do Brasil para se transformar numa potência subimperialista é o fracasso da integração econômica latino-americana, né? Que foi ruim com a ALAU, que foi ruim com a ALAD, o Mercosul, que começou a parecer que podia ter algum resultado positivo, perdeu completamente a importância no governo da Dilma, porque os conflitos internos aqui eram tão grandes que o Brasil não pôde mais se concentrar muito na proposta do Mercosul, e hoje a nossa integração é uma coisa secundária, a ponto do ministro da Economia do nosso atual governo, logo depois de empossado, ter dito que a América Latina era secundária nos projetos, nos planos do Brasil, de economia, de macroeconomia internacional do país, né? Então, eu acho que isso aí é a prova mais cabal que tem, porque se tivesse o Brasil desempenhado um papel efetivamente subimperialista, ou seja, se colocado como um motor regional do desenvolvimento da economia latino-americana, isso teria tido resultados diferentes. E a Gabriela ainda chama atenção aqui no texto dela, que eu achei assim, muito interessante, foi quando ela chamou atenção para o fato de que a década de 80, depois da tentativa na década de 70 de uma liderança, né, subimperialista, o Brasil foi derrubado, não só o Brasil, todo o continente latino-americano, com a crise dos anos 80,
tentou se recuperar nos anos 90 e depois no governo Lula, e aí a partir agora praticamente aí do final da primeira década do século XXI, o país entrou numa crise profunda que novamente a gente não sai dela até hoje, né? Agravada, evidentemente, agora, mas independentemente dessa situação que nós estamos vivendo aí de pandemia, a economia brasileira já vinha apresentando números muito, muito, muito ruins, não só a brasileira, mas a latino-americana, com várias crises políticas, diga-se de passagem, no continente latino-americano. Ou seja, a Gabriela chama atenção aqui para o fato de que uma política subimperialista, ela, para florescer, ela precisa que haja prosperidade da economia internacional. O imperialismo, ele não se realizou nos marcos de crise o tempo todo. Pelo contrário, as economias imperialistas, elas cresciam graças ao imperialismo e elas promoviam o desenvolvimento, ainda que dependente, subordinado, mas promovia o desenvolvimento dos países dependentes. Isso não acontece. Se tivesse havido um subimperialismo brasileiro bem sucedido, o que teria acontecido teria sido o desenvolvimento, o crescimento da economia brasileira, e não apenas o dela. Ela teria que ter, como eu falei, desempenhado um papel de motor do desenvolvimento latino-americano, o que teria feito com que os demais países latino-americanos também pudessem pegar carona nesse desenvolvimento da economia brasileira, né? Vendendo principalmente mercadorias para o Brasil, mercadorias de baixo valor agregado, e isso teria se revelado, portanto, num período aí de prosperidade latino-americana. Não aconteceu, né? Então, é por isso que eu estou chamando a atenção para o fato de que o Brasil tinha aspirações, a elite brasileira tem aspirações hegemônicas na América Latina? Eu creio que sim, né? Aspirações pode ter, né? E tem, porque eles são ambiciosos, né? Agora, faltaram as condições, faltaram os meios para isso, e, consequentemente, a conclusão da Gabriela é de que o Brasil não é uma potência subimperialista na América Latina. O Brasil está inserido com esses países dentro da estrutura internacional da divisão do trabalho. O Brasil necessariamente não, os países todos latino-americanos, eles não têm necessariamente o mesmo estágio de desenvolvimento, né? O Brasil faz parte de um país que alcançou uma transformação maior da sua economia, uma diversificação maior da sua economia. É bom lembrar também que o Brasil é um país muito maior do que os seus vizinhos, né? Mas alcançou uma diversificação maior da sua economia, mas isso não deu ao Brasil a condição de um país subimperialista, né? Nós nunca fomos capazes de nos transformar numa espécie ali de núcleo propulsor de desenvolvimento e de crescimento das economias dos países latino-americanos, né? Bom, então, basicamente, era isso aí que a gente tinha para tratar, né? Negando, portanto, essa natureza subimperialista da economia brasileira, né? No continente latino-americano, né? Basicamente, de todas as potências que o Marini chegou a apontar, na vista da perspectiva dele, né, da década de 70, Brasil na América Latina, África do Sul na África e China na Ásia, a única delas que conseguiu efetivamente se consolidar como uma potência subimperialista foi a China, né? A China, sim, ela atende aqui os pressupostos aqui da teoria do Rui Mauro Marini, mas o Brasil, infelizmente, ou felizmente, né? Porque eu penso que para quem consegue enxergar alguma relação do atraso
do subdesenvolvimento econômico, social, político do Brasil no imperialismo, né? Ou seja, nessa natureza dependente da nossa economia, eu acho que, para quem enxerga isso, seria um pouco estranho defender a ideia de um Brasil subimperialista. Seria bizarro eu reclamar de alguém que está me oprimindo e, simultaneamente, ao mesmo tempo, eu aceitar a opressão de terceiros, né? Então, eu não digo nem que infelizmente ou que felizmente, mas o Brasil não é uma potência subimperialista e, pelo contrário, muito provavelmente, o caminho para o desenvolvimento da economia brasileira não passe por aí, né? Não passe por aí, mas passe muito mais por um projeto de desenvolvimento compartilhado, solidário com os vizinhos latino-americanos, né? Bom, então, gente, era isso aí o que eu queria trazer para vocês. Não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário, de falar alguma coisa, de fazer alguma pergunta. Não? Bom, então é o seguinte, ó, hoje eu vou fazer mais uma revisão lá do Moodle para ver o que está faltando lá do que foi visto aqui. Vou depositar tudo hoje. Amanhã vocês estarão recebendo, então, o questionário para avaliação desse segundo bimestre, né? Vocês vão ter, então, até o dia 30, segunda-feira, né? Vocês vão ter praticamente sexta, sábado, domingo e segunda, até a noite, né? Para responderem a esse questionário, que normalmente seria respondido em sala de aula, numa prova presencial. Então, não penso que seja complicado, não é um segredo, se vocês derem uma sentada aí com os textos, principalmente aqueles que vêm lendo os textos, né, à medida que a gente vai apresentando os conteúdos aqui, acho que é um trabalho relativamente tranquilo, né? Fora isso, eu devo postar as notas, corrijo as provas, vou postar as notas aí normal no sistema, né? Os alunos que espero que ninguém fique, né, para a prova final, né, porque afinal de contas esse estilo de prova, de avaliação que nós estamos fazendo aqui, eu não considero que seja um modelo de avaliação ruim, não. Eu acho que o simples fato de vocês estarem ali obrigados a se debruçar sobre os textos, a buscar as respostas e tudo mais, eu acho que isso também é uma forma de absorção de conhecimento, de aprendizado, mas fica mais fácil, né, do que ter que fazer isso diferentemente do que uma prova presencial em sala de aula, onde vocês não teriam acesso a todos esses materiais, né, na hora da prova. Eu espero, então, que ninguém precise pegar a prova final. Professor, Oi? a prova vai ser o mesmo sistema do bimestre passado? Isso. Mais ou menos ali o mesmo esquema. Tá? E aqueles que eu puder, ou que eu, por acaso, tiver aí a felicidade de participar da banca, eu vou reencontrar ainda com vocês. Os demais, eu penso que é possível que eu não veja mais, né? Hoje está sendo aqui o nosso último encontro, né? E eu, então, quero aproveitar aqui a presença de vocês e, em primeiro lugar, agradecer, né, a atenção de vocês aí, principalmente porque nós tivemos uma convivência relativamente longa, né? Foram 3 semestres, né, se eu não me engano, o que significa, se tivesse tudo junto, né, seria 1 ano e meio que nós tivemos aqui juntos ao longo dessa trajetória aí de vocês na formação acadêmica. Então, quero agradecer pela paciência de vocês aí, né, e dizer que eu, da minha parte, procurei fazer as coisas da melhor maneira possível, na medida da minha capacidade,
E, enfim, e por fim eu quero desejar aí para vocês sucesso agora nas provas do segundo bimestre, sucesso na banca também, que vocês vão fazer, e acima de tudo, que vocês tenham um futuro promissor, né? Na vida profissional de vocês. Que esses 4 anos que vocês passaram aqui possam, na verdade, ser convertidos agora em instrumentos poderosos aí para que vocês possam exercer a profissão de vocês, seja ela onde for, né, de uma maneira competente, criativa, né, e que isso traga frutos também materiais para vocês, porque é exatamente aquilo que a gente ambiciona também, né? Então é isso, gente. Eu agradeço e me despeço então aqui de vocês, desejando tudo de bom aí pela frente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada por todas as aulas. Obrigado, professor. Exatamente. Muito bom ter o senhor. Muito obrigado. Obrigado vocês. Então, um grande abraço para vocês, uma boa continuidade de semana aí, viu? Finalmente. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço para vocês, gente. Fica com Deus. Abraço. Tchau, professor. Muito obrigado. Tudo bom. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Professor, Oi. oi, tudo bem?